Olá, queridos, voltamos de novo com o nosso canal A Luz das Escrituras e nós vamos dar continuidade, não é, ao nosso tema, que é doutrina da Trindade. Nós estamos explicando, no vídeo anterior falamos sobre um pouco sobre a doutrina propriamente dita, né, a dispensação, né, etimologicamente falando, o que significa a trindade, né? A unidade de três pessoas, né, coexistentes, mas distintas, né, no seu ser, na sua manifestação, né? São distintas como pessoas, porque na dispensação do plano divino, Deus se manifesta como Pai na criação, Deus se manifestou como Filho e agora como o Espírito Santo. Eu acredito que você tenha entendido e agora nós vamos compreender melhor mais um pouco. Existe, isso é importante entender, existe só um Deus, apenas um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de três pessoas coeternas. Isso é importante que fique claro. Existe um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de três pessoas coeternas, ok? Isso deve ficar muito clara na sua mente e no seu coração. Primeiro, Deus, o eterno Pai, é o Criador, o originador, o mantenedor, o soberano de toda a criação. Ele é justo, santo, é um atributo dele, compassivo, ele é misericordioso, clemente, tardio em irar-se e grande e constante no seu amor. Seu amor é incondicional. Ele também é um Deus fiel e nós precisamos entender essas questões a respeito de Deus. Dentro dessas qualidades e os poderes manifestos está também no Filho e no Espírito Santo. Também constitui a revelação do Pai. Tanto o Filho quanto o Espírito Santo revelam a manifestação do Pai. Agora, Deus, o Filho eterno. O que dizer de Jesus? Encarnou-se segundo João 1, que já lemos agora há pouco, no vídeo anterior, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, no princípio era Deus, estava com Deus. Então encarnou-se na pessoa do seu Filho Jesus. Por meio dele foram criadas todas as coisas. E isso revela o caráter de Deus. Porque no princípio de Gênesis, nós vemos que Deus criou no princípio todas as coisas. O texto está dizendo lá. No princípio criou Deus todas as coisas. E o Evangelho segundo escreveu João capítulo 1, vai dizer que por meio dele foram criadas todas as coisas. Está lá no capítulo 1 de João e versículo 13. Identificando a semelhança do Pai. Foi criada todas as coisas e efetuada a salvação da humanidade. E se insere, completando o projeto de salvação, ele também completa o plano da redenção do mundo, trazendo não só salvação, mas também a sentença final. Vida eterna para aqueles que acreditaram nele e condenação eterna para aqueles que não creram nele. Então, isso é importante entender, sendo para sempre verdadeiro Deus.
ele se tornou também verdadeiramente homem, Jesus Cristo homem. Agora, o Deus Espírito Santo também existe a sua realidade, desempenhou e desempenha ainda hoje uma parte ativa com o Pai e com o Filho na criação. Lá no início, a encarnação e a redenção inspirou os escritores das Escrituras, encheu eles de graça e de poder da vida do próprio Cristo. É Ele que atrai e convence os seres humanos e os que mostram sensíveis e quebrantados a pessoa do Senhor Jesus. E é Ele que nos torna, que nos faz tornar de volta para Deus. É Ele, é o Espírito Santo. Essa obra é uma obra do Espírito Santo. É Ele que concede dons espirituais à igreja e habilita-nos a dar testemunho de Cristo em harmonia com as Escrituras. Porque o Espírito de Deus não faz nada que contrarie a sua palavra. E nos guia a toda a verdade, como Jesus assim, Ele falou. Agora, diante disso, e você pode até concordar comigo, existem algumas perguntas sobre a pessoa da Trindade. E uma das perguntas que muitos podem até fazer é o seguinte: entendendo se o Deus único apresentado na Bíblia é um grupo de 3 pessoas divinas e não 3 deuses, como afirma o manual da igreja, ou seja, as Escrituras, que é correto chamar cada um deles individualmente de Deus? Por exemplo, nós chamamos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um deles é Deus ou Deus é apenas um conjunto dos 3? Se chamamos cada um deles de Deus, como podemos sustentar que não são 3 deuses? Você pode se interrogar a respeito dessa questão, que não deixa de ser um pouco complexa, não é verdade? Mas tem resposta para isso, pastor? Tem resposta para isso, à luz da palavra de Deus. Preste atenção nisso. Se o homem, único ser chamado homem, é um grupo de 2 pessoas humanas e não 2 homens, por que 2 pessoas humanas? Porque a Bíblia lá no início diz que Deus criou homem e mulher. Mas é um grupo de duas pessoas humanas e não de 2 homens, na etimologia da palavra em relação ao sexo, homem e mulher. Como afirma o dicionário e a sociologia, é correto chamar cada um deles individualmente de homens? Por exemplo, homem macho e homem fêmea? Seria correto chamar Eva de homem e fêmea? Cada um deles é homem? Ou homem é apenas um conjunto de 2 pessoas? Você já parou para analisar isso? Se chamamos cada um deles, veja, se chamamos cada um deles de homem, como podemos sustentar que não são 2 homens? A resposta aqui, querido, ela é óbvia. E eu estou colocando esse posicionamento aqui para você entender acerca dessa junção das 3 pessoas da Trindade. O homem inclui aqui os 2 seres humanos. 2 seres humanos. Nós não estamos falando aqui de um único ser humano. Estamos falando de 2 seres humanos, homem e mulher, como diz a Bíblia que Deus criou. Mas cada um deles é homem no sentido de participar da mesma natureza humana,
Você entendeu agora? Cada um deles é homem no sentido de participar da mesma natureza humana. A mesma natureza humana que Deus criou Adão, Deus criou a mulher. Então, nesse sentido, os dois são chamados de homens. Em sua forma plena, homem é sempre homem, mas a mulher pode ser chamada homem no sentido genérico por sua ligação humana, por conta da sua natureza e criação também. Você começa agora a entender? Então, assim também é com Deus. Mas tanto é correto chamar cada um deles individualmente de Deus, que João disse de Jesus: o verbo era Deus. João 1:1. A palavra Deus inclui as três pessoas. Cada uma delas pode ser chamadas Deus por sua parte na divindade. Eu não sei se você está entendendo, não sei se você conseguiu clarear isso aqui a você. Mas observe, ainda mais assim, como há somente uma humanidade, embora constituída de dois seres, pessoas distintas, homem e mulher, assim também há somente uma divindade, um só Deus, embora constituído de três seres, pessoas distintas, pessoa do Pai, pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E não três deuses, como também não há duas humanidades, mas, por exemplo, vamos usar a matemática aqui. 1 mais 1 mais 1 não são 3? Ou seja, é igual a 3. É igual a 3? Não. 1 mais 1 mais 1 é óbvio que é igual a 3. Sim, a matemática diz que 1 mais 1 mais 1 igual a 3. Agora, 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Não é igual a 3. Ou seja, três pessoas distintas, mas um só Deus. 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. Ou seja, Deus ele se revela, ele se manifesta em três pessoas distintas, mas um único Deus. Ok? Eu espero que você possa ter compreendido. A matemática, essa soma, assim como 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, assim também 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Não altera o seu valor. Três pessoas distintas, mas um único Deus. Nós temos ainda aqui uma outra questão que você pode até estar interrogando a respeito disso. Por exemplo, se Deus é uma unidade de três pessoas coeternas e está no mesmo nível de hierarquia, né? Deus é o Pai de Cristo e Cristo é o Filho de Deus. Ok? A Bíblia nos revela dessa forma. Deus é o Pai de Cristo, Cristo é o Filho de Deus. A Cristo foi atribuído uma posição exaltada como Senhor, ok? A ele foi atribuído uma posição exaltada, porque Cristo, a expressão Cristo do grego significa Senhor. Então ele é o Cristo, o Senhor, e foi feito igual ao Pai. Cristo
participa de todos os desígnios de Deus. Não existe nada que você possa ver em Deus que na pessoa de Jesus, mesmo se manifestando na pessoa do Filho, possa não ter. Agora, como entender isso? Porque Jesus diz, ele chegou a afirmar que ele estava no Pai e o Pai estava nele. E quem via ele, via o Pai que o enviou. Nós sustentamos, à luz da palavra de Deus, que Deus é uma unidade de 3 pessoas coeternas. Isso nós já falamos agora há pouco. Mas a Bíblia não afirma que as 3 pessoas têm o mesmo nível de hierarquia. Você não observa, você não vai ver de forma clara essa expressão. Dentro do que conhecemos como uma revelação da economia da redenção, vamos colocar aqui assim, de forma sistematicamente falando. Mas pelo contrário, como pode ser visto claramente em 1 Coríntios, no capítulo 11, você pode ver lá no versículo 3, se o homem é uma unidade de 2 pessoas que não tem o mesmo nível de hierarquia, nós vamos ver isso em Efésios, capítulo 5, versículo 22 e versículo 24, embora tanto o homem quanto a mulher participem da mesma natureza, porque esse texto está falando do homem e da mulher, marido e mulher, embora os 2 participem da mesma natureza, isso se verifica igualmente nas 3 pessoas da divindade. Percebeu agora? Que essa junção, o fato de haver essa hierarquia, não muda a humanidade e a natureza tanto do homem quanto da mulher? Pense comigo agora. Filiação. A filiação de Jesus não significa inferioridade, ou seja, alguém inferior ao Pai. Pelo fato de Jesus ter se manifesto como Filho de Deus, não significa que ele se colocou inferior ao Pai, como dizemos nós ocidentais. Filiação, no conceito oriental hebraico, significa igualdade de natureza. Guardou isso? Filiação, no conceito oriental do hebraico, significa igualdade de natureza. Assim, entendendo isto, Cristo, chamado Filho do Pai, é o mesmo que ser chamado de igual ao Pai ou igual a Deus. Ele tanto fica claro isso diante dos líderes judeus inimigos, que se prepararam para matar Cristo, que se fazia igual a Deus. Essa foi uma das razões por que queriam matar Jesus, porque ele se fez igual ao Pai. Então, se denominar filho de filho, dizia que era Deus, ou seja, que ele era Deus e que era o próprio Pai. Ele se fez igual a Deus. Está lá em João capítulo 5, versículo 18. Você percebe agora que a expressão filho, ela significa da mesma natureza. Portanto, não só precisamos entender que Cristo era o Filho de Deus, mas o próprio Cristo se designou Filho de Deus a fim de que todos soubessem que ele era igual a Deus. Percebe agora que o fato dele se tornar filho não muda e não tira dele a divindade, o ser todo-poderoso. Não muda o fato de que ele não seja Deus. Pelo contrário, porque nós já vemos aí que no hebraico filiação significa igual por natureza. E isso é muito importante. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, nós vamos ver mais sobre... Paulo vai falar sobre essa divindade. 1 Coríntios, capítulo 15, só para você entender, versículo 28. 1 Coríntios 15, 28. Olha o que diz o texto sagrado.
Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em nós. Você percebe agora a semelhança de Cristo na divindade? Isso é muito importante. E eu vou finalizar com essa outra observação que nós vamos fazer aqui, porque se formos trabalhar o assunto, tem muito que se tratar. Os trinitarianos, desculpe, né, a língua às vezes enrola aqui, trinitarianos afirmam que Cristo, por ser Deus eterno, só se tornou Filho de Deus. O Pai, após encarnar-se como ser humano. Então, nesse sentido, quando afirmamos que Cristo era nascido de Deus, quando a Bíblia afirma que Cristo era nascido de Deus, mesmo antes da fundação do mundo e da criação dos anjos, porque ele é coexistente. Lembra que eu falei a princípio? O fato dele ser gerado no ventre de uma mulher não significa que ele passou a existir naquele dia, mas ele é coexistente. Cristo já existia desde o início de todas as coisas. Cristo era o Filho de Deus, tinha sido com ele antes que os anjos fossem chamados à existência. Ele já existia, patriarcas e profetas, muito antes. Cristo era Deus essencialmente e no mais alto sentido. Estava ele com Deus, João vai falar isso, capítulo 1, versículo 1, desde toda a eternidade. Era Deus, Deus sobre todos, bendito e para todo sempre. Aleluia. Observe, mas o contexto dessa citação que nós falamos aqui agora é que Satanás, ele queria ter autoridade igual ao do Filho de Deus, a de Jesus. Os anjos fiéis procuravam dissuadi-lo em seu intento. Quando você lê Ezequiel capítulo 28, você vai observar esse cenário em que o diabo ele tenta cogitar contra Deus. Cristo era o Filho de Deus constituído, Filho de Deus. Aquele momento crucial de rebelião de Satanás, mas antes da criação dos anjos, isso aconteceu antes da criação dos anjos. Observe, Satanás tinha caído, ele caiu, e antes que os anjos fossem chamados à existência, Cristo, ele já existia. Ele não passou a existir depois da criação dos anjos. Ele é coexistente. Ele é o Criador de todas as coisas. Observe, a frase Cristo era o Filho de Deus se refere a um contexto anterior que narra o surgimento do conflito. Deus o exaltou para ser o filho e Lúcifer teve ciúmes, inveja, exatamente disso, por não ter sido ele o escolhido. Tinha sido um com ele. E essa expressão se refere antes. Essa expressão se refere antes que os anjos fossem chamados à existência. Observe que fazer unir essas duas realidades diferentes, separadas e distantes, é provável de dividir o fato. Mas o que nós queremos abordar aqui, diante desse contexto, é que antes que fosse os fundamentos do mundo, antes que os fundamentos existissem, Cristo, o unigênito Filho de Deus, ele comprometeu-se e a tornar-se o redentor da raça humana.
Em Tito, no capítulo 1, versículo 2, você vai ver uma expressão que vai dizer isso. Porque antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas, ele nos redimiu. Antes de todas as coisas. Ou seja, antes de Adão pecar, antes do diabo tentar Adão e Eva, Cristo também foi chamado de Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, vai citar essa expressão. Que ele foi chamado de Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo. Ele é chamado de unigênito Filho de Deus. Como eu disse, antes da fundação do mundo. Você pode dizer como uma figura de linguagem. O pastor fulano de tal, quando criança, ficou órfão. Né? Ou seja, quando ele era criança, certamente não era pastor. Mas as pessoas compreendem isso. O mesmo se dá com a declaração que nós vimos acima no concílio celestial. Cristo foi constituído Filho de Deus e herdeiro do universo. O escritor aos Hebreus vai citar esse texto muito claro, capítulo 1, versículo 2. Um título jamais conferido a nenhum outro, a nem a anjos, senão somente a Cristo. Hebreus, capítulo 1, versículo 5, capítulo 2 de Hebreus, versículos 5 e 9. Em sua encarnação, obteve de uma forma o título de Filho de Deus, ou seja, aquele que tem a mesma natureza. Ele recebera esse título na sua encarnação. Tanto é que ele foi aperfeiçoado no sofrimento. E a carta aos Hebreus, no capítulo 12, vai dizer que ele é o autor da nossa salvação. O autor da nossa salvação. O autor da nossa fé. E estava sobre ele tamanha responsabilidade que custou a própria vida e a separação do próprio Pai, como Deus. Mateus capítulo 27, você vai verificar isso no versículo 46. Ademais, a encarnação, ela teria de arrostar todas as consequências que o título lhe conferia, inclusive único em todo o universo. Ou seja, ninguém será jamais como ele, eternamente, divino e humano ao mesmo tempo. Eu não sei se você já sabe, mas lá nos céus, em relação à Trindade, ele é o único ser na Trindade que nós vamos encontrá-lo com esse corpo que viveu aqui nesse mundo. Ou seja, embora no corpo glorificado, mas nós vamos ver as marcas dos pregos nele. Ele estará com as marcas dos cravos nas suas mãos, mesmo tendo o corpo glorificado. Ou seja, o inocente que levou os pecados, melhor dizendo, da humanidade inteira, numa terrível cruz, fato que será lembrado por toda a eternidade. E é isso que dá um novo sentido, uma nova verdade a respeito da pessoa do Filho de Deus, do Deus encarnado. Vejam que o anjo, em Lucas capítulo 1, versículo 35, vai falar a Maria.
a virtude do Altíssimo te cobrirá, e com a sua sombra, pelo que também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Ao mesmo tempo que ele era Filho de Deus, se tornou um ser humano. Um ser humano tornou-se Filho de Deus, no novo sentido da história, e o novo sentido da vida. Antes da encarnação, isso é importante entender, ele já era Filho de Deus, constituído por decreto divino. Jesus já era Filho de Deus antes de se encarnar. Veja o que o Salmo fala no capítulo 2, versículos 6 e 7. Dá uma olhada lá. Depois, na encarnação, Cristo não só era Filho de Deus de fato, como está escrito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 34, mas na encarnação, Cristo não era só Filho do homem, sendo parte dele, mas veio ao mundo como parte divino também. No processo misterioso da união do humano com o divino. E aí, como disse a carta aos Hebreus, será chamado Filho de Deus, como está escrito em Lucas 1 e 35, em Hebreus capítulo 1, versículo 5, fazendo assim essa ligação pelo nascimento à raça humana. E isso é importante entender. Acima de que Cristo, ele foi nascido de Deus como se tivesse gerado como um Deus menor de um Deus maior. Disse que ele era o Filho de Deus e que no conceito bíblico são expressões diferentes. Ser Cristo, Filho de Deus, significa ser igual a Deus por sua natureza. João capítulo 5, versículo 18. Lembra que falamos da sua natureza? Que filiação aqui está ligada à natureza, da mesma natureza, a mesma essência. Em natureza de Deus, significa ser igual a Deus. Em natureza, caráter e propósito. E propósito também. Ele não é inferior ao Pai em situação ou em natureza nenhuma. Ser Cristo, o Filho de Deus, você pode ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. Ser Cristo, o Filho de Deus, não significa que ele foi originado e nascido do Pai. Significa que ele tem a mesma natureza do Pai. É igual a ele. Não é diferente do Pai. A Bíblia nos ensina... A Bíblia nos ensina a tese de um Deus maior, o Pai criando ou gerando um Deus menor. O Filho como se fosse divindade de uma célula para duplicar outra. É mais ou menos essa ideia que a gente começa a ter em relação à pessoa do Filho. O que realmente precisamos entender foi que Cristo, ele é um ser incriado e não originado, eterno, com o eterno Deus, ok? Pai da eternidade, eu sou o que sou. A mesma expressão que Deus usa, ele vai dizer quando se refere a Abraão, antes de Abraão, que Abraão existisse, eu sou. Percebe a expressão que ele usa? Deus está aqui se referindo ao seu mais alto e essencialmente o mais alto topo do seu ser e da sua existência. Quando ele diz eu sou o que sou, Jesus vai se referir
essa mesma expressão, quando diz antes que Abraão fosse, era eu sou. Ele está falando e usando a mesma expressão do Pai e não outra. Ele é igual ao Pai. Ora, depois de tudo isso que a gente começou aqui a trabalhar, a falar, a explicar, como poderia ter Cristo se originado ou nascido, se ele sempre foi eterno, um com o Pai? Se ele é existente por si mesmo, igual a Deus, infinito, onipotente, como pode ter nascido? Essa é a pergunta de muitas pessoas. E há algo que não podemos esquecer, é que também do que foi dito acima, que nós já falamos, daquilo que foi mencionado agora há pouco, ser o Filho de Deus era um título. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Ser o Filho de Deus era aquele um título. Não é uma descrição de uma origem divina. É apenas um título. E esse título não está originando ele de nada, porque ele já era o Filho de Deus. Sendo Deus, Jesus, não da descrição de origem divina, porque sendo Deus, Jesus, Cristo é eterno e nunca teve origem, nem início de existência alguma. Ele é o Pai da eternidade. Isaías 9, versículo 6 vai falar sobre isso. Jamais terá fim a sua vida. Foi como homem na encarnação que Cristo obteve uma nova intuição do título de Filho de Deus e soube por experiência o que significava ser nascido, o que jamais acontecera na eternidade com nenhum outro ser existente. Isso é importante entender. Isso é indiscutivelmente importante entender. Então, concluindo assim o nosso raciocínio, é importante compreender que Cristo, o Senhor Jesus, ele não apenas, ele já era filho de Deus e que tornou-se filho de Deus como homem e por natureza precisou se encarnar como filho de Deus e como filho de Deus, dentro dessa filiação, ele tem a mesma essência do Pai, que é Deus. Ele mesmo disse, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Não existe dois aqui, é um. Então você observa, e que esse título que ele recebe de Cristo não é algo que o origina como Filho de Deus, não. É um título messiânico como cumprimento das profecias a seu respeito como Messias, mas que não dar a ele o significado real do ser que ele é, porque ele é pré-existente. Por isso que ele se manifesta como Filho de Deus. E a filiação, ou seja, essa natureza, traz para si a essência do próprio Deus. Como nós dizemos, o termo filiação é um termo que significa aquele que tem a própria natureza, a própria essência do ser do outro. Ok? Deus te abençoe. Deus te ajude e me ajude também a compreender melhor, porque existem muitas outras questões
difíceis até de compreender, muito complexas, mas que, analisando à luz das Escrituras, a gente consegue, na obviedade dos fatos, à luz das Escrituras, chegar a um denominador comum. Amém? Deus te abençoe e que o Senhor te faça crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço e até a próxima aula.